Eu era realmente jovem quando minha família se desfez, jovem demais para realmente entender o que estava acontecendo, mas velho o suficiente para doer como um inferno. Meu pai desapareceu e então minha irmã mais velha mudou-se para a Califórnia. Minha mãe ficou deprimida às vezes, ficava na cama o dia todo, e para mim e meus irmãos, passamos por alguns momentos difíceis antes de finalmente aceitarmos o que aconteceu. E acho que isso só aconteceu quando meu pai morreu. Ele não estava interessado em nos ver ou falar conosco, o que doeu tanto quanto você pode imaginar. E então, um dia, ouvimos que ele foi encontrado morto em algum parque de trailers em Wisconsin, basicamente se matou bebendo. Houve um funeral, que foi bem frequentado, mas nossa irmã mais velha não apareceu novamente até muitos anos depois, e dessa vez no funeral de minha mãe. Meu irmão e minha irmã não estavam interessados em falar com ela, e eu entendo. Ela agiu quase da mesma forma que o pai, não querendo falar conosco, não querendo nos ver, nem mesmo um pouco, para que pudéssemos ter esperança de reunir a família. Então, quando ela finalmente apareceu novamente, e o fez apenas em seus próprios termos, eu e meu irmão mais novo nos unimos contra ela, e coube a mim formar o comitê de boas-vindas muito mórbido. Eu a convidei para ficar comigo e com minha esposa enquanto ela estava na cidade, mas ela recusou e reservou um quarto de hotel. Mas, na tarde após o funeral, onde tivemos uma conversa bastante boa, ela ligou e perguntou se poderia vir tomar café. Ela estava saindo da cidade novamente no dia seguinte devido a compromissos de trabalho, e como nossos irmãos ainda não estavam retornando suas ligações, ela pensou, por que não passar uma noite com o único membro da família que o faria? Pensei que ela só queria sair e continuar a conversa, mas, como acabou acontecendo, ela tinha algo muito específico para me dizer, e, no começo, nem sabia se realmente queria ouvir. A primeira pista que tive de que ela estava prestes a revelar algo significativo para mim foi quando ela perguntou se poderíamos ter um pouco de privacidade. Eu tinha minhas suspeitas de que a reunião poderia ser emocional, já que não sabíamos quando nos veríamos novamente, então simplesmente fiz uma jarra de café e então subimos para o meu escritório para conversar. Minha irmã me deu muita história, mas a essência era esta. Ela me disse a razão pela qual nossa família se desfez quando eu ainda estava na escola primária, e ouvir isso fez minha cabeça girar. Eu tinha uma noção vaga da existência de uma tia do lado do meu pai, mas nunca falamos com ela ou a vimos, mesmo quando as coisas estavam indo bem para nós, e também havia uma boa razão para isso. Minha tia era louca, o que por si só não teria sido necessariamente um grande problema, mas pelo que parece ela tinha um grande histórico criminoso também. Ela bebia, usava drogas, se envolvia na venda do próprio corpo e saía com pessoas muito ruins. Qualquer tipo de aliado que ela tinha, ela usava e descartava em uma rotina depressivamente familiar. Ela jogava com sua bondade, conseguia o que precisava, fosse dinheiro, um lugar para ficar ou uma carona para sei lá onde, e então ela sumia de novo. Qualquer promessa de sobriedade futura havia completamente evaporado. Isso aconteceu várias vezes, até que finalmente todos se cansaram dela e simplesmente a cortaram financeiramente. Eles ainda arranjavam tempo para ela, mas não havia mais intervenções e nem mais dinheiro enviado para contas bancárias aleatórias. De qualquer forma, por volta do tempo em que eu estava na segunda série, minha tia liga para meu pai com mais um pedido de dinheiro, só que desta vez era diferente. O pagamento seria para uma conta bancária suspeita, e o pedido não envolvia enviar dinheiro para algum posto de gasolina cheio de viciados em crack. Minha tia queria que $33.000 fossem enviados para um centro de reabilitação em Toronto. Ela queria se limpar, só precisava sair de seu antigo ambiente, e quando meu pai perguntou o que tinha inspirado a mudança, ela disse que tinha recebido uma quantia em dinheiro suficiente para um novo começo e não queria arriscar gastá-lo em drogas. Meu pai aparentemente perguntou por que ela não podia pagar pela reabilitação ela mesma, e ela deu alguma desculpa sobre não ter acesso ao dinheiro ainda, blá blá blá, algo que parecia mentira de qualquer forma. Em qualquer outro momento, meu pai teria dito para ela se perder, mas, como eu disse, dessa vez parecia diferente. O centro de reabilitação era legítimo, todos os números da conta bancária batiam, não havia como ser algum tipo de golpe, então meu pai arriscou, pagou o dinheiro e apenas esperou pelo melhor. Ele nem sequer queria de volta, só esperava que minha tia finalmente se limpasse, como ela sempre prometeu que faria.
Alguns dias depois, meu pai recebe uma ligação de minha tia dizendo que ela havia se internado no centro de reabilitação, estava se saindo bem e que ligaria para ele novamente assim que possível. As coisas aparentemente estavam melhorando, minha tia parecia mais animada e lúcida ao telefone, e pela primeira vez em muito tempo, meu pai começou a acreditar que minha tia poderia se livrar do vício. Cerca de uma semana se passa então, tarde da noite, muito depois de eu e meus irmãos termos ido para a cama, há uma batida na porta. Na porta, meu pai é recebido por um cara aparentemente amigável que pede para entrar para que possam conversar sobre sua irmã. O cara segura meu pai que é amigo de minha tia e que há apenas um pequeno problema que eles precisam resolver, e que ele sairá de lá em apenas alguns minutos se meu pai puder ajudar. Meu pai aparentemente estava muito inseguro quanto ao homem, então optou por conversar com ele ali mesmo na porta da frente. O homem insistiu em que conversassem em algum lugar mais privado, mas mesmo assim meu pai não o convidou para entrar. Ele estava preocupado que o cara estivesse procurando minha tia por motivos ruins, não bons, e ele estava certo. O homem explicou que minha irmã cometeu o erro de roubar de algumas pessoas muito ruins, e eles sabiam que era ela porque só ela e outra garota desapareceram quando o roubo foi descoberto. O cara então explicou que tudo o que eles queriam era conversar com minha tia e recuperar o que tinha sido tirado deles. No começo, meu pai fingiu não saber onde minha tia estava, mas de alguma forma o cara simplesmente sabia, ou talvez ele não soubesse e fosse apenas um blefe, mas então o cara aumentou a pressão. Ele apontou para um carro estacionado na rua e explicou que, se meu pai não dissesse onde minha tia estava, 3 homens iriam até a casa, arrombariam a entrada e matariam todos, sem fazer perguntas. Queriam minha tia e se precisassem trazê-la de volta com um funeral em família, que assim fosse, mesmo que ela tenha pulado o funeral, seríamos enterrados na cidade, ela voltaria eventualmente, caso contrário, eles só esperariam para capturá-la. Não havia a pensar sobre isso, minha tia tinha roubado muito dinheiro, então o tempo era essencial. Meu pai disse a ele onde ela estava ou todos nós morreríamos naquela noite. Não sei o que convenceu meu pai de que o cara era real, mas deve ter havido algo, porque ele não tentou contestar o cara, ele disse ao homem onde minha tia estava e depois o viu sair antes de fechar a porta. Como sabemos tudo isso com tanta precisão? Porque minha irmã mais velha ouviu quase todas as palavras, e quando ninguém veio para arrombar a casa, ela juntou 2 e 2 nos próximos anos. A culpa consumiu meu pai vivo. Somente ele e minha irmã mais velha sabiam o que aconteceu naquela noite, e eles nunca disseram uma palavra a ninguém. Ele não suportava a culpa, e ela não suportava ele por entregar sua irmã para alguém que provavelmente a matou, e isso também é outra coisa, nós nem mesmo sabemos com certeza. Minha irmã e eu a declaramos uma pessoa desaparecida no Canadá, e oficialmente ela está em algum banco de dados, apenas esperando ser encontrada e identificada, mas também sabemos que alguns corpos nunca são encontrados, e se ela foi de fato morta pelas pessoas que ela roubou, então talvez nunca saibamos quem fez o trabalho ou onde a dispuseram. Lembro-me de como, algum tempo depois de termos declarado nossa tia uma pessoa desaparecida em Ontário, perguntei a minha irmã como ela se sentia sobre toda a situação. Eu estive lutando com muitos pensamentos diferentes desde então, ela me disse, o principal sendo como meu pai poderia ter tentado um pouco mais para despistar o cara. Aqueles homens queriam colocar as mãos em uma pessoa e uma pessoa apenas, minha tia, não havia como eles arriscarem 6 corpos em vez de apenas um. Estou talvez 60 a 70% certo de que o cara estava blefando, e se meu pai tivesse feito uma boa atuação, eles teriam ido embora, mas também tenho certeza de que se eles descobrissem que meu pai mentiu ou ajudou minha tia a escapar com o dinheiro, e quem quer que tenha sido roubado veria como parte do plano, eles talvez não nos matassem naquela noite em que o cara apareceu em nossa porta, mas se eles estivessem sérios, eles teriam que voltar com certeza depois de descobrir que meu pai sabia onde ela estava. Basicamente essa foi a resposta que minha irmã deu também, só com um sabor um pouco diferente. Ela nem sequer acha que a reabilitação era real, já que o centro que nossa tia frequentava poderia ter reembolsado o dinheiro dela e deixado ela sair com o dinheiro. Alguns centros privados deixam você fazer isso, eles não têm obrigação de te deter, e operam muito no tipo de cliente sempre tem razão. Minha irmã acha que sua tia fez check-in, tomou um banho, jantou, depois fez o check-out na manhã seguinte, dizendo que não sentia que o regime era para ela, então ela ligou para meu pai no caminho para fora, o tranquilizou de que estava indo bem, e então basicamente apenas desapareceu.
A polícia no Canadá diz que não há evidências de qualquer jogo sujo e que nossa tia pode estar viva e bem, possivelmente até mesmo vivendo lá ilegalmente sob uma identidade assumida, mas tanto minha irmã quanto eu pensamos diferente. Aqueles caras, quem quer que fossem que nossa tia roubou, nunca fizeram uma visita de retorno. Se meu pai tivesse dito a eles onde ela estava e ela não estava lá quando os capangas deles chegaram em Toronto, com certeza eles teriam sido mantidos a pagar, mas eles não voltaram, e para nós, essa é a evidência mais forte possível de que eles a rastrearam, a encontraram e a fizeram desaparecer de uma forma da qual não se volta. O que é pior, papai não está mais por perto para nos contar sobre isso. Acho que ele pensou que nunca entenderíamos por que ele fez o que fez e que ele pensaria que teria sangue em suas mãos se soubesse o quão errado ele estava sobre isso. Ele ainda teria deixado a culpa consumi-lo vivo até que seu fígado cedesse e ele morresse sozinho e com dor? Talvez sim, talvez não. Aprendi que não cabe a mim dizer ou refletir muito sobre isso, mas gostaria de pensar que um dia terei a chance de dizer a ele o quanto o aprecio e o que ele fez, porque meu pai não sacrificou sua irmã pela nossa segurança, ela estava condenada muito antes disso, ele sacrificou sua própria sanidade por nós, e por mais complicada e venenosa que seja toda a situação, eu gostaria que ele soubesse o quanto eu entendo e aprecio o que ele fez por nós, mesmo que viver com isso acabou o matando. Meu pai veio para os Estados Unidos em 1946, com apenas 19 anos de idade. Ele de alguma forma sobreviveu crescendo durante a Segunda Guerra Mundial naquela época na Polônia, e ele tentou o seu melhor para construir uma vida para si mesmo quando a paz chegou, mas se mostrou impossível. Então, ele viajou 3.100 milhas de sua cidade natal para o porto norte de Gdansk, onde embarcou em um navio e navegou até Ellis Island. Ele fez seu caminho até Chicago, conheceu minha mãe, e o resto é história. Quando eu estava crescendo, ele parecia muito orgulhoso da nossa herança polonesa, e as refeições frequentemente apresentavam muita comida polonesa, como kiełbasa, pierogi e gampi. Meus pais também eram muito católicos. Isso significa que nossa casa estava cheia de pequenas estátuas religiosas bonitinhas, junto com imagens de papas, santos e histórias da Bíblia. Meu pai nunca falou sobre sua infância na Polônia durante a guerra, mas quando eu estava curioso sobre isso, minha mãe me disse que ele não gostava de falar sobre isso por conta de como tudo havia sido terrível e triste. Isso é perfeitamente compreensível. Eu provavelmente também não gostaria de falar sobre isso, especialmente com alguém que não estava lá, que não entenderia e acabaria sentindo pena em vez de alegria quando estivesse por perto. Muitos anos se passaram, muitos felizes também, mas conforme meu pai envelhecia, sua saúde começou a falhar. Lembro-me dele estar em estado de declínio por alguns anos, até que finalmente algum incidente médico o deixou acamado, com o médico dizendo que ele não tinha muito tempo de vida restante. Meus irmãos e eu nos revezávamos cuidando dele durante esse tempo, mas eu praticamente vivia na casa dele durante seus últimos meses. Então, um dia, durante uma noite de novembro, ele me fez um pedido muito arrepiante. Ele me pediu para chamar um padre. Eu sabia que não era um bom sinal, mas fiz o que ele pediu e entrei em contato com o padre, que prometeu vir, ouvir sua confissão final e administrar os últimos ritos. Normalmente, essa confissão final consiste em pouco mais do que uma admissão geral, porque apenas os arrependidos podem ser verdadeiramente perdoados. Depois disso, o padre administra os últimos ritos, e a pessoa pode falecer em paz. Mas não foi isso que aconteceu com meu pai. Quando chegou a hora de fazer sua última confissão, meu pai começou a falar em polonês na minha frente pela primeira vez desde que eu era criança. Tenho quase certeza de que ele achava que eu não poderia entendê-lo, mas isso só era meio verdade. Meu polonês nunca foi ótimo, mas eu posso entender muito mais do que posso falar, e não entendi todas as palavras que meu pai disse ao padre naquela noite, mas entendi a essência. E acho que nunca ouvi nada que me horrorizasse tanto, me chateasse tanto ou me deixasse tão bravo em toda a minha vida. O que ouvi foram fragmentos de informações, mas, como eu disse, a essência era clara. A razão pela qual meu pai deixou a Polônia em 1946 foi porque ele havia participado de um ato de assassinato em massa, e se fosse pego pelas autoridades, teria sido enforcado por sua participação. Para aqueles que não sabem, a Polônia sofreu muito durante a Segunda Guerra Mundial, e a situação na cidade natal do meu pai não foi diferente.
Desde o início, os alemães estavam massacrando o povo da cidade, incluindo um incidente em que convocaram todos para o estádio local e executaram publicamente mais de 50 pessoas. Houve muita resistência, com os partisans locais conseguindo matar alguns oficiais da SS, mas sempre que eram atingidos, os alemães revidavam 10 vezes mais forte. Eles mataram centenas de pessoas e deportaram milhares. Então, no final da guerra, Kells era uma sombra do que era antes. Mas depois que os alemães foram expulsos da Polônia pelos russos e por vários grupos partisans, a paz foi quase tão ruim quanto a guerra. Como a cidade natal do meu pai tinha dezenas de casas e apartamentos vazios por causa de todas as pessoas que haviam sido deportadas ou mortas, uma onda humana de refugiados e sobreviventes traumatizados apareceu procurando um lugar para viver. Alguns desses refugiados moravam lá antes da guerra e voltaram para encontrar suas casas ocupadas por ocupantes ilegais ou completamente destruídas. Então, sem ter para onde ir, eles tiveram que basicamente acampar na periferia da cidade. O acampamento então cresceu e cresceu, com centenas de refugiados chegando porque ouviram dizer que a cidade natal do meu pai era um bom lugar para ficar. Então, assim como em muitas situações como essa, suas boas maçãs se davam bem, enquanto as maçãs ruins começavam a dar aos refugiados no acampamento uma reputação muito ruim. Um dia, meu pai disse que era verão. Uma mulher começou a correr pela cidade perguntando se as pessoas tinham visto seu filho pequeno. Ele tinha 6 ou 7 anos, por volta dessa idade, e tinha ultrapassado seu horário de recolher tempo suficiente para sua mãe ficar preocupada. Um grupo de busca improvisado foi formado e eles saíram perguntando se alguém tinha visto o menino. Então, no curso de sua busca, eles decidem ou descobrem que o menino desaparecido estava brincando perto do acampamento de refugiados com algumas das crianças que moravam lá. Bem, uma coisa leva a outra e um grupo de moradores marcha até o acampamento e exige o retorno da criança desaparecida. Alguém no acampamento não fica satisfeito com a acusação e uma briga começa. Havia muito mais homens no acampamento do que no grupo, então eles logo foram dominados e expulsos. Mas quando voltaram à cidade, todos machucados e machucados, eles disseram a todos que os refugiados haviam sequestrado a criança, mas não só isso, eles disseram a todos que as pessoas no acampamento tinham sequestrado o menino e não o devolveriam porque o mataram. Acho que a tensão entre os moradores da cidade e os refugiados era tão grande que os moradores da cidade não questionaram as afirmações do grupo de busca. Então, assim como em algum filme antigo do Frankenstein, os homens e meninos da cidade formaram uma grande multidão e marcharam para fora do acampamento de refugiados. Meu pai tinha sido parte dessa multidão quando eles chegaram. Alguns dos homens do acampamento de refugiados tentaram impedi-los de entrar, mas foi inútil. A multidão era muita e os defensores eram poucos. Eles queimaram barracas e carroças, bateram nas pessoas, esfaquearam pessoas, atearam fogo nas pessoas. Alguns dos moradores da cidade tinham trazido armas, então de vez em quando ouvia-se o estampido de um rifle ou pistola antes que outro dos acampantes caísse. Foi um verdadeiro massacre em todos os sentidos da palavra, e centenas foram mortos antes que a guarnição russa chegasse para pôr fim ao saque e à violência. Somente quando ameaçaram metralhar todos que estavam correndo soltos no acampamento é que a multidão se dispersou. Mas o novo governo russo não podia permitir esse tipo de anarquia. Eles enviaram soldados para prender todos que haviam participado da multidão assassina e executaram 12 deles por enforcamento nos dias seguintes. Depois disso, muitos dos outros que desceram ao acampamento, meu pai incluído, decidiram fugir em vez de enfrentar um pelotão de fuzilamento do Exército Vermelho. E foi assim que ele acabou indo para o norte para Gdansk como acabou vindo para a América. Quando isso estava acontecendo, a confissão do meu pai, quero dizer, tudo o que eu tinha eram pedaços fraturados de informação, mas foi o suficiente para descobrir o incidente exato ao qual ele se referia historicamente. Lembro-me da sensação de meu coração afundando no peito quando percebi que cada palavra que ele disse era verdadeira e que havia um artigo inteiro na Wikipédia detalhando o que havia acontecido na preparação para isso, bem como as consequências. Acho que poderia escrever por horas e ainda assim não conseguiria resumir todos esses sentimentos de raiva, vergonha e desgosto que senti. Quero dizer, imagine. Imagine passar toda a sua vida olhando para o seu pai, vendo-o como seu maior protetor e pensando que ele não faria mal a uma mosca.
E então um dia você descobre que ele roubou alegremente das mulheres e crianças, ele usou pedras, isso mesmo, pedras, para matar. Nem todos na multidão estavam armados quando desceram ao acampamento, e aqueles que não tinham armas, facas ou ferramentas agrícolas para matar usavam seus punhos, pés, pedaços de madeira e pedras. Nunca perguntei ao meu pai sobre o que aconteceu em sua cidade natal. Eu queria, mas não conseguia me obrigar a fazer isso. Eu apenas fiz o que pude para deixá-lo o mais confortável possível, e ele morreu alguns dias depois. Nunca mencionei uma palavra do que ouvi em seu funeral, e todo aquele horror e culpa foram mascarados pela tristeza. E quando chegou a hora de dividir sua modesta propriedade, eu sabia para onde minha parte do dinheiro iria. Tenho certeza de que a sinagoga e o abrigo para sem-teto, assim como a antiga cidade polonesa do meu pai, ficaram muito surpresos quando doações de alguns milhares de dólares cada uma apareceram em suas contas bancárias, mas se tentaram, não conseguiram entrar em contato para agradecer. Mas tudo bem para mim, porque eu não fiz essas doações em meu nome. Eu as fiz no nome do meu pai, porque se toda essa coisa de fogo e enxofre católico realmente existir, eu imaginei que ele poderia usar toda a ajuda possível para entrar no purgatório. Porque, a menos que realmente exista algo como um Deus benevolente, misericordioso e perdoador, eu não consigo vê-lo entrando no céu, pelo menos não de imediato. Por muito tempo, o que estou prestes a contar permaneceu o segredo mais profundo e sombrio da minha família. Certas pessoas teriam ficado mais do que felizes em que isso continuasse assim. A ideia delas era que o que as pessoas não sabem não pode machucá-las. Mas outros discordaram. Quando minha tia faleceu após uma longa e árdua batalha contra o câncer, ela deu ao seu advogado um conjunto muito específico de instruções e uma delas envolvia entregar um pacote de documentos antigos para mim pessoalmente. Ao abrir, uma das primeiras coisas que vi foram recortes de jornal com anúncios de nascimentos de 2 crianças. Alguns eram muito mais curtos que outros e não revelavam muita coisa, mas outros revelavam os nomes dos pais, juntamente com seu sobrenome. Era o meu sobrenome, e os nomes dos pais eram os mesmos dos meus pais. Aparentemente, eu tinha 2 irmãos mais velhos, um irmão e uma irmã, que deveriam ter pelo menos 10 a 15 anos mais velhos do que eu, mas fui criado como filho único. Então, o que aconteceu com meu irmão e irmã mais velhos? O que aconteceu em seguida é uma história longa e complicada que ocorreu ao longo de cerca de 3 meses e meio, então não vou aborrecê-lo com cada pequeno detalhe e atualização, pois isso levaria horas para escrever. Basicamente, muito antes de eu nascer, minha mãe e meu pai tiveram 2 outros filhos e viveram em algum lugar longe de onde fui criado. Então, um dia, meu pai voltou para a casa do trabalho e encontrou minha mãe sentada na sala de TV, olhando para a TV desligada. Ela estava catatônica, não respondia ao meu pai ou a qualquer outro estímulo, e quando ele subiu para procurar meu irmão e irmã, encontrou minha irmã deitada na cama encharcada enquanto meu irmão ainda estava na banheira. Minha mãe os afogou de alguma forma. Ela só foi mantida trancada em alguma unidade psiquiátrica por cerca de 5 a 6 anos e depois foi libertada novamente sob os cuidados do meu pai. Todos aconselharam que eles não tivessem mais filhos, mas meus pais ignoraram todos os conselhos, mudaram-se para o outro lado do país para escapar de todos os pessimistas e detenções indesejadas, e pouco tempo depois, eu nasci. Demorou bastante tempo para juntar todas as peças e durante todo esse tempo, apesar de aparecer em uma ocasião com evidências físicas tangíveis do que havia acontecido, meus pais negaram tudo. Foi toda a negação que me fez querer cortar o contato com eles, porque havia muito que eu precisava discutir com eles, mas eles não me concederam qualquer tipo de explicação. Eu era o filho que nunca deveria ter nascido e grato pela vida, mas ciente agudamente de como foi irresponsável meus pais terem outro filho, esse filho sendo eu. Eu senti que, no mínimo, eu merecia alguma explicação, mas aparentemente nem minha mãe nem meu pai acharam adequado me dar uma. Eu tentei terapia, mas a única coisa que me ajudou a perceber é que isso não é algo que eu possa resolver sem a ajuda dos meus pais. Eu me aproximei ocasionalmente apenas para verificar como eles estão e perguntar se finalmente estão prontos para falar comigo sobre o que aconteceu, mas até agora, cada tentativa foi negada.
Espero que um dia eles estejam prontos para falar sobre isso, ou pelo menos um deles esteja pronto para falar sobre isso, mas a cada dia que passa, o tempo que tenho com eles fica mais curto, e às vezes penso que eles nunca estarão prontos. Tenho medo que as únicas coisas que eu tenha para me conectar aos irmãos e irmã que nunca conheci sejam recortes de jornal antigos e perguntas sem resposta. Por volta dos 9 ou 10 anos, minha família parou de visitar minha avó materna. Lembro que demorei um tempo para perceber que não a estávamos vendo mais, e quando percebi, simplesmente não questionei. Sei que isso pode parecer insensível, mas acho que, mesmo sendo muito jovem, percebi que era um assunto delicado. Naquela idade, era inconcebível para mim deixar de falar com minha mãe, então a ideia me assustava tanto que eu a compartimentalizei, do jeito que só as crianças conseguem fazer. Quando cresci, descobri que elas não se falavam mais porque tiveram uma discussão muito feia um dia e decidiram não se ver mais. Elas não tinham o melhor dos relacionamentos quando minha mãe era criança, mas, por mais que houvesse muita história por trás, eu não queria perguntar sobre isso. Era tudo tão triste, e sempre que ela falava sobre isso, ficava à beira das lágrimas. À medida que crescia, comecei a sentir um enorme desprezo pela minha avó, porque, seja lá o que ela tivesse feito, deixou minha mãe de coração partido, e não havia outra palavra para descrever isso. Eu estava mais do que feliz em esquecer uma pessoa que havia machucado tanto minha mãe, e não importava nem um pouco se ela era uma parente de sangue ou não. Então, um dia, perto do Dia de Ação de Graças de 2017, minha mãe me ligou com uma notícia: minha avó estava morrendo e, se eu quisesse vê-la antes que ela falecesse, teria que fazer isso naquela semana, ou correria o risco de chegar tarde demais. Saber que ela estava à beira da morte mudou muita coisa para mim, e considerei fortemente ir visitá-la em qualquer casa ou hospício onde ela estivesse. Mas, quando perguntei onde ficava o lugar, a resposta quase me derrubou. Para começar, fiquei surpreso por minha avó ainda estar viva e já havia considerado a possibilidade de que ela tivesse falecido e simplesmente não tivéssemos sido informados. Então, saber que tínhamos uma última chance de fazer as pazes com ela definitivamente mudou minha perspectiva. Perguntei à minha mãe se ela iria visitar minha avó e, quando ela disse não, perguntei onde minha avó estava. Minha mãe fez uma pausa e então disse que ela estava em Burlington, num lugar chamado Chittenden. O nome não me parecia familiar, nem deveria. Perguntei à minha mãe se Chittenden era o nome de uma casa de repouso, e a resposta veio palavra por palavra: Chittenden RCF, querido, sua avó está na prisão. Você sabe quando alguém pergunta se você está sentado antes de dar uma notícia ruim? Agora eu sei por que fazem isso. Não estou dizendo que quase desmaiei, mas por 1 ou 2 segundos, me retraí completamente. Não consegui pensar em uma única palavra para dizer por cerca de 60 segundos. Foi como um bloqueio psíquico, com 1000 perguntas tentando sair ao mesmo tempo, e, como resultado, nenhuma conseguiu sair. Considerei brevemente ir até a casa da minha mãe para conversarmos pessoalmente, já que uma conversa assim parecia pesada demais para uma ligação, mas eu não consegui esperar. A curiosidade queimava cada vez mais, até que tudo o que eu pude fazer foi me sentar no sofá, segurar a cabeça nas mãos, e no viva voz, pedir à minha mãe para me contar tudo. Como eu disse, minha mãe teve uma infância muito difícil, e minha avó era basicamente a causa disso. Eu não a chamaria de psicopata, porque, honestamente, isso parece um insulto aos psicopatas, já que, segundo minha mãe, a crueldade da minha avó não era caótica, era calculada. Não vou entrar em cada pequeno caso de abuso, porque ficaríamos aqui o dia todo, então apenas acredite quando eu digo que ela era possivelmente a pior mãe que já ouvi falar. Minha mãe aguentou isso por anos, até que finalmente percebeu que, só porque era sua mãe fazendo aquilo, não significava que estava certo. Isso aconteceu mais ou menos na época em que eu nasci, porque acho que a fez refletir sobre como poderia ser um relacionamento. Mas, surpreendentemente, minha avó pelo menos tentou mudar. Acho que ela sabia que, se não mudasse, não teria chance de desenvolver um relacionamento com seus netos. E essa mudança no comportamento dela significou que, até meus quase 10 anos, ou nós a visitávamos ou ela nos visitava pelo menos 1 ou 2 vezes por mês. Então, um dia, do nada, minha mãe recebe uma ligação de um homem que dizia ser o advogado da minha avó.
Ela estava na cadeia, e as acusações eram sérias. Minha mãe achou que as acusações poderiam estar relacionadas a dirigir embriagada, que talvez ela tivesse batido o carro ou, Deus me livre, machucado alguém. Mas, independentemente dos detalhes, minha mãe começa a perguntar ao advogado sobre o processo de fiança, porque nunca teve que pagar a fiança de alguém antes. E é aí que o advogado diz que a fiança seria na faixa de $500.000. Minha mãe disse que sentiu o estômago se revirar ao ouvir esse número, porque isso lhe disse tudo o que precisava saber sobre a gravidade do crime. Minha avó não tinha sido apenas pega dirigindo após beber demais, o que quer que ela tivesse feito, estava olhando para uma longa sentença de prisão por isso. Mas o que diabos ela poderia ter feito para merecer tal punição? Quando a resposta veio, minha mãe disse que teve que pegar o queixo no chão, simplesmente não parecia real. Minha avó estava sendo acusada de 4 contagens de solicitação para cometer assassinato, 4 contagens de conspiração para cometer assassinato e uma contagem de ser cúmplice de assassinato. Resumindo, minha avó estava em uma longa disputa com um de seus vizinhos, uma família de jovens profissionais com 2 crianças pequenas. Nunca descobrimos exatamente sobre o que era a disputa, mas, em vez de se mudar ou construir uma cerca mais alta ou algo assim, minha avó teve uma solução diferente para a rivalidade. Ela foi à internet e tentou contratar um assassino de aluguel. Não sei se ela não era muito boa com computadores ou se era apenas a loucura dela, mas a história é que minha avó digitou como contratar um assassino no Google e, depois de um período indeterminado de tempo, começou a trocar e-mails com um homem que dizia administrar um negócio secreto de assassinatos por encomenda. Minha avó estava disposta a gastar a maior parte de suas economias na tentativa de contratar alguém para matar seus vizinhos. E não apenas os 2 pais, ela queria que toda a família morresse da maneira mais brutal possível. Bem, acontece que a pessoa com quem ela estava falando não era um assassino de aluguel. Minha avó estava conversando com um policial disfarçado o tempo todo. Se fosse um filme, até poderia ser engraçado, a doce velhinha pagando para a máfia matar seus vizinhos por causa de cocô de cachorro. Mas a realidade não é nada engraçada e deve dar uma ideia de como minha avó era o oposto de uma doce velhinha. Ela era uma psicopata, provavelmente com alguma doença mental severa, mas não diagnosticada. Mas isso não é desculpa para ter feito da vida da minha mãe um inferno pelos primeiros 20 anos dela e, depois, ser apenas minimamente tolerável uma vez que minha mãe escapou de suas garras. Ela estava disposta a pagar muito dinheiro para garantir que as 2 crianças vizinhas, uma delas um bebê na época de sua prisão, sofressem dores inimagináveis antes de morrerem, tudo por causa de uma ofensa bizarra percebida por ela, algo que os vizinhos mal sabiam que tinham feito. Eu não fui visitá-la, e cerca de um mês depois, soubemos que ela faleceu. Funcionários da prisão disseram que suas últimas palavras foram sobre deixar suas posses para uma antiga colega de cela. Ela não mencionou sua família em absoluto. Às vezes, penso que, se eu tivesse ido visitá-la, ela nem teria me reconhecido. Mas tudo bem, porque eu também não a reconheceria, especialmente depois de aprender quem ela realmente era. Alguns anos atrás, depois de ajudar meus pais idosos a limpar o sótão, encontrei uma caixa de fotos antigas. Fiz uma pausa da limpeza e, ao me sentar em uma caixa cheia, comecei a folheá-las. Cada página era uma mina de ouro de nostalgia, mas os álbuns que achei mais interessantes eram os que mostravam a infância dos meus pais. Havia um álbum inteiro com fotos do lado da família da minha mãe e outro do lado do meu pai. Mas, ao passar pelo último, notei algo muito curioso. Sempre acreditei que tinha apenas uma tia, e só isso, mas nas fotos, meu pai claramente tinha 2 irmãos. A princípio, pensei que pudesse ser um primo ou algo assim, mas conforme avançava pelo álbum, ficou claro que sim, eu tinha um tio misterioso de quem eu não sabia nada por quase 4 décadas. Como você pode imaginar, meu primeiro pensamento foi perguntar aos meus pais sobre isso, não de uma maneira confrontadora, mas não era exatamente o tipo de coisa que eu queria adiar para depois. Eu queria saber, e queria saber na hora. Mas como dizem, tenha cuidado com o que deseja. O tio misterioso se chamava Joe e ele faleceu quando eu ainda era um bebê, por isso não me lembrava dele. Ele e meu pai eram próximos, como as fotos mostravam, o que me deixou ainda mais curioso sobre por que ele nunca havia mencionado Joe.
Quando mencionei o assunto, percebi um desprezo em minha mãe que contrastava com a melancolia do meu pai. Essa foi minha primeira grande pista de que, seja lá o que tivesse acontecido, havia sido uma tragédia repentina ou havia algo mais na história. E, de fato, havia. Um dia, meu pai foi até a casa do tio Joe para pegar uma serra emprestada. Ele bateu na porta da frente e não obteve resposta, mas em vez de voltar de mãos vazias, entrou no quintal para entrar pela porta dos fundos. A porta dos fundos estava aberta e meu pai chamou por Joe, mas novamente não houve resposta. O caminhão de Joe estava na garagem e seus cães na cozinha, então meu pai concluiu que seu irmão estava em casa. E ele estava. Ele estava pendurado por uma gravata no closet, e foi meu pai quem o encontrou. Meu pai disse que Joe ainda estava quente quando o encontrou, e ele tentou reanimá-lo, mas não deu certo. Depois disso, ele foi até o carro, chamou 911 e ficou lá chorando até que chegassem. Não consigo imaginar o quão doloroso deve ter sido para ele. Descobrir que seu irmão tirou a própria vida já é uma coisa, mas ser quem o encontrou eleva isso a outro nível. Muita gente foi ao funeral, todos perguntando por que Joe faria algo assim, pois, para todos que o conheciam, era um completo mistério. Ele não tinha histórico de depressão ou algo do tipo, e sei que algumas pessoas conseguem esconder isso muito bem, então é quase clichê dizer que ninguém viu isso chegando. Mas meu pai disse que, no caso do tio Joe, esse clichê se aplicava em dobro. Ele era um homem de verdade, adorava caçar e atirar, mas também não era de reprimir seus sentimentos. Se tivesse um problema ou algo na mente, ele não tinha medo de compartilhar, e meu pai geralmente era a primeira pessoa a quem ele ligava. Portanto, por mais devastados e pegos de surpresa que todos estivessem, a pior coisa era ser atormentado pela questão do porquê. Mas apenas algumas semanas depois, meu pai recebe uma ligação do xerife do condado, que pergunta se pode passar lá para conversar. Meu pai disse que não tinha ideia do que o xerife queria, mas não suspeitava de nada, pois eles tinham mantido contato frequente desde que encontrou o corpo do irmão. Mas quando ele chegou lá e ouviu o que o xerife tinha a dizer, tudo mudou. Nas semanas que se seguiram à morte do tio Joe, o departamento do xerife local conduziu uma investigação minuciosa sobre o incidente. Eles não queriam especular sobre o que poderia ter acontecido até terem todas as evidências disponíveis, mas, uma vez que as tinham, uma imagem extremamente assustadora começou a emergir, tudo resumido na nota de Joe. Como você já sabe, tudo o que Joe fez foi se enforcar em seu closet, mas, de acordo com a nota, isso não era o que ele planejava fazer. Continha um pedido de desculpas longo explicando por que ele precisava matar toda a sua família. Ele não havia planejado apenas tirar a própria vida, ele havia planejado matar meu pai, minha mãe e eu, além de Deus sabe quem mais, antes de finalmente decidir partir. Obviamente, o tio Joe não fez isso. Ele não machucou ninguém além de si mesmo, mas também não havia nenhuma menção ou explicação na nota sobre por que ele não seguiu com seu plano. Ele claramente havia pensado um pouco sobre isso. Todas as suas armas estavam carregadas e prontas para uso, e toda a munição extra que ele estava carregando sugeria que ele planejava matar muito mais pessoas do que apenas eu e meus pais. Mas então, por algum motivo, quando chegou a hora de realmente seguir com isso, ele teve uma segunda opinião. Talvez ele fez o que fez como uma forma de nos proteger. Quero dizer, é nisso que escolho acreditar, de qualquer maneira. Quanto aos meus pais, eles não sabem o que pensar, e quando chegamos a essa parte da conversa, meu pai se desculpou e saiu da sala. Minha mãe ainda estava com raiva, e disse que não era comigo por ter trazido o assunto à tona, mas dava para perceber que ela preferia manter tudo enterrado. Se eles não me contassem, eu poderia ter cavado para obter informações por conta própria, e com a certidão de óbito do tio Joe também estando naquele sótão, era apenas uma questão de tempo até eu descobrir por mim mesmo. Minha mãe mais tarde me disse que fica brava porque meu pai tem a mesma opinião que eu, que, de uma forma estranha, o tio Joe é meio que um herói pelo que fez. É como se ele tivesse matado o monstro que ia nos matar, só que aquele monstro era ele, em algum lugar dentro de sua própria mente. Sei que isso é estranho de dizer, porque, idealmente, o tio Joe não teria feito nada disso e teria procurado a ajuda que precisava. Isso é o que deixa minha mãe tão irritada também,
Como meu pai pensa no Joe como algum tipo de santo, quando, em qualquer outro dia, ele estaria dirigindo até aqui para nos matar junto com sabe-se lá quantas outras pessoas. Mas ele não fez isso, porque quem quer que estivesse planejando nos matar, escolho acreditar que não era meu tio Joe. Não estou dizendo que era o diabo ou algo assim, mas algo tomou conta dele, como um bug em um videogame ou algo assim, e seu código deu errado por um segundo, e quando ele percebeu o que estava prestes a fazer, ele se assustou tanto que fez o que fez antes que pudesse tomar conta dele novamente. Como eu disse, num mundo ideal, o tio Joe ainda estaria vivo, mas não vivemos num mundo ideal e temos que pegar nossos heróis onde pudermos. Então, acho que é isso. Descanse em paz, tio Joe. Gostaria de entender o que aconteceu com você, mas acho que a próxima melhor coisa é estar vivo para me perguntar. Depois que meu pai faleceu, minha esposa e eu trouxemos minha mãe para morar conosco e ela pôde passar seus últimos anos no meio da família. Não tínhamos condições de comprar uma casa, mas mesmo se tivéssemos o dinheiro, ela nunca teria aceitado viver em uma. Do jeito que ela via as coisas, vender a casa e economizar no dinheiro do asilo significava mais dinheiro para o fundo da faculdade dos nossos filhos. Mas primeiro eu teria que limpar o lugar e fazer um pouco de reforma, depois colocar o lugar à venda. Então, um dia, fui até a casa para começar a limpar. Comecei pelos andares térreos, subi para o segundo andar e, finalmente, me deparei com a tarefa de limpar o sótão. Foi aí que percebi que muitas das coisas lá em cima eram um registro da história da minha família. Havia todos os tipos de álbuns de fotos, lembranças de férias no Havaí e até uma pasta cheia de documentos como certidões de nascimento e óbito. Foi assim que descobri que meu sobrenome não era realmente meu sobrenome e que, em algum momento, meus pais mudaram o nome da nossa família. Pelo que pude perceber, tudo isso aconteceu quando eu tinha 4 anos, então não é de se admirar que eu não tenha nenhuma lembrança disso. Mas, como você pode imaginar, fiquei muito curioso para saber por que essa mudança de nome aconteceu. Na primeira oportunidade, perguntei à minha mãe sobre isso. Já imaginava que o motivo pelo qual uma família inteira mudaria seu nome provavelmente não era bom. Estávamos ou fugindo de algo ou escondendo algo, ou provavelmente uma combinação dos dois. Então, quando reservei um tempo para sentar com minha mãe, mostrar a ela os documentos e perguntar por que nossa família mudou de nome, sabia que não seria uma explicação fácil de 2 minutos. As crianças estavam na escola, minha esposa estava no trabalho e minha mãe estava assistindo TV na nossa sala de estar. Então, da maneira mais delicada possível, pedi a minha mãe para conversarmos e depois mostrei a ela os documentos que comprovavam que ela e meu pai tinham mudado o nome de nossa família. Eu esperava alguma reação emocional, mas minha mãe agiu resignada à minha pergunta. Ela sabia que eu provavelmente encontraria os documentos durante o processo de limpar a casa deles, que, para registro, não era a mesma em que cresci. O pensamento já havia ocorrido a ela e a tinha deixado em pânico no início, mas como os eventos em questão tinham mais de 40 anos, sempre foi inevitável que eu descobrisse de alguma forma. Ela achou que então seria um bom momento quanto qualquer outro. Minha mãe explicou que eu tinha um tio do qual eu nunca tinha tido conhecimento, um que morreu quando eu ainda estava de fraldas. As circunstâncias de sua morte causaram um grande escândalo. Para evitar sermos perseguidos por jornalistas e tipos de vigilantes, meus pais decidiram mudar nosso nome e depois se mudaram para o outro lado do país para começar uma nova vida. Acho que minha mãe tentou evitar me contar o que eu realmente queria saber. Era como assistir a ela dando pequenas mordidas em cada lado de um bolo do diabo, raspando cuidadosamente a parte do bolo também assustada para chegar ao que mantém tudo junto. Tive que perguntar diretamente a ela para fazê-la me contar e, em poucas palavras, foi isso que ela disse em retorno. Meu tio paterno e minha futura tia por casamento se conheceram enquanto estavam na faculdade. Eles tiveram um relacionamento intermitente, aparentemente, meu pai acreditava que estava condenado ao fracasso. Mas, de repente e inexplicavelmente, anunciaram que estavam noivos novamente. Meu pai achava que eles eventualmente se separariam. Eles não eram compatíveis e parecia questão de tempo até terminarem de vez. Mas, quando se tratou do casamento, meu pai disse que lentamente percebeu o que seu irmão via em sua nova noiva. A família dela era muito rica.
Pelo que mamãe disse, era um dinheiro antigo e novo, toda a sua fortuna vinha de muito antes e eles investiram sabiamente, e isso mostrava. Mamãe disse que eles possuíam uma rede de fábricas de conservas ou algo assim, e isso foi quando a conservação era uma indústria muito maior. Resumindo, eles eram ricos. Papai sabia que era uma má ideia casar por dinheiro, mas meu tio não ouvia. Eles se casaram em uma cerimônia luxuosa em uma propriedade rural. Os primeiros meses corresponderam ao período da lua de mel, mas depois disso, voltaram aos negócios habituais. Havia brigas, conversas sobre anulação e divórcio, mas mesmo assim, o casal continuou. E, tendo meu tio se acostumado a um certo estilo de vida, ele não estava disposto a desistir facilmente. E então veio o acidente. Minha tia e meu tio estavam fazendo uma trilha quando minha tia aparentemente sofreu uma queda feia. Ela foi levada para o hospital com ferimentos graves e os médicos conseguiram salvar sua vida. Mas, após a cirurgia, sua família recebeu mais notícias. Ela nunca mais andaria e provavelmente não recuperaria o uso dos braços. Ela provou que os médicos estavam errados na segunda parte, bem, meio errados, já que ela recuperou o uso de um dos braços, mas ela ficou confinada a uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Mamãe e papai perceberam que meu tio estava agindo estranhamente após o acidente. Mas quem não estaria, mesmo que seu relacionamento fosse tumultuado, ele ainda amava sua esposa em alguma capacidade, pelo menos, meus pais pensavam assim. Então, era natural que meu tio não estivesse em um bom lugar após o acidente. Eles tiveram que reformar a casa, a perspectiva de ter filhos estava praticamente fora de questão e foi um momento terrível de transição. Mas todos se adaptaram, ou pelo menos eles pensaram que sim. Um dia, meu pai recebe uma ligação do meu avô, que tinha mais notícias. Meu tio estava morto, e minha tia também. Ambos tiraram suas próprias vidas. Obviamente, isso foi incrivelmente chocante, mas não foi tudo. Conforme as coisas avançavam, a família recebia mais e mais informações, aprendendo que meu tio havia se enforcado primeiro, antes que minha tia tivesse uma overdose de pílulas. E antes disso, ela deixou uma nota. Apenas meu pai e meu avô realmente a leram, e até onde eu sei, está guardada em algum arquivo de evidências, se é que já não foi destruída. Mas o que dizia era ainda mais chocante do que a atmosfera que imediatamente a rodeava. Basicamente, o acidente da minha tia não foi um acidente. Meu tio a empurrou. Eles tiveram uma discussão, e ela o acertou e ele a empurrou. Ela caiu mais longe do que ele pretendia empurrá-la, e lá foi ela escorregando pelo rochoso declive, nunca mais se recuperando completamente. Acho que meu tio poderia tê-la terminado ali mesmo, mas ele não fez, e ela nunca pronunciou uma palavra sobre o empurrão para a polícia. Em vez disso, minha tia fingiu deixar tudo para trás. Não sei como ela conseguiu, mas conseguiu. Na realidade, ela estava determinada a se vingar. Tudo o que a carta dizia era que ela o desgastou até ele fazer isso, e Deus sabe o que isso significava exatamente, mas imagino que ela tenha explorado muito a culpa dele como ele estava preso com ela, até que finalmente ele simplesmente não aguentou mais. Obviamente, não houve prisões nem nada, mas os jornais queriam saber tudo sobre meu tio e seu relacionamento com minha tia, e para obter respostas, procuraram meu pai. Toda a atenção indesejada foi realmente ruim para nossa família, e aparentemente algumas pessoas entraram na cabeça deles de que meu pai de alguma forma estava envolvido. Eles vandalizaram a casa enquanto eu dormia no meu berço, e depois disso, papai começou a procurar empregos e casas fora do estado, além de considerar uma mudança de nome. Mamãe disse que eles planejavam me contar quando eu estivesse pronto, mas quem diabos decide quando isso é? Eles adiaram e adiaram até que, eventualmente, decidiram que era melhor manter em segredo. Eles temiam que a bomba pudesse atrapalhar o progresso que eu e meus irmãos estávamos fazendo na vida, e isso além do fato de que eles simplesmente não queriam revisitar um período tão doloroso de nossas vidas. Eu realmente entendo também. Não sei como eu teria lidado com esse tipo de fardo pessoalmente. Dou a eles um sólido 8 de 10 pela execução própria. Descobrir como um adulto crescido foi traumático, então só posso imaginar como eu teria reagido se eles tivessem me contado aos 15, 18 ou até mesmo aos 21 anos.
Definitivamente, algo que ainda penso de vez em quando, mas, francamente, o fato de eu poder ver isso como quase uma terceira parte não relacionada, meio que parece um privilégio neste ponto. É perturbador e dói pensar nisso, mas não tanto quanto seria se eu tivesse que crescer com isso na minha cabeça. Nesse sentido, entendo por que meus pais mantiveram em segredo para mim. Na verdade, meio que apoio e aplaudo isso neste ponto. Às vezes, segredos precisam ser guardados porque, em certa idade, verdades desconfortáveis, desagradáveis ou incompreensíveis podem ser tão ferinas quanto uma faca ou uma bala. Vejo isso em todo lugar, crianças que crescem sabendo demais cedo. Elas ficam velhas antes do tempo, de certa forma, e é algo que carregam consigo até a vida adulta. Mas eu não tive que carregar nada comigo. Nunca tive nenhum tipo de fardo mental forçado sobre mim. Meus pais fizeram o oposto. Eles me protegeram disso, e por isso sou muito grato.